Bom dia novamente. Lá no vídeo passado a gente terminou falando que o próximo seria sobre o Nicolau Maquiavel, né? E esse próximo chegou. A gente vai fazer um panorama geral da contribuição no âmbito da filosofia política desse filósofo florentino, para que no vídeo posterior a gente possa falar dos justnaturalistas, né? Então, vamos falar da obra principal do Nicolau Maquiavel, a obra O Príncipe, que inclusive essa edição que eu estou apresentando nem é das melhores, mas é porque eu não encontrei a edição original que eu tinha. De toda forma, o que a gente pode estabelecer sobre Maquiavel? Primeiro, elementos biográficos, né? O Maquiavel era um filósofo florentino, ali do contexto do Renascimento. Ele era, antes mesmo de ser entendido, lido, interpretado como um filósofo, ele era uma espécie de conselheiro dos príncipes, era uma espécie de diplomata, se a gente pensar numa linguagem mais contemporânea, e ele escreveu essa obra, O Príncipe, bem como outras obras, com o intuito de estabelecer uma espécie de paz ou unidade para a Itália, que estava bastante fragmentada, né? Por exemplo, a gente pode citar aqui algumas Itálias que existiam numa mesma territorialidade que hoje a gente entende pelo Estado-nação. A região de Nápoles, as regiões, por exemplo, de Florença, de onde veio Maquiavel, de Milão, de Veneza. Todas essas regiões, elas eram independentes e elas viviam em conflito. Então, uma das expectativas do Maquiavel era estabelecer uma unidade, estabelecer um tratado teórico, político que pudesse direcionar algum tipo de líder que propusesse uma unidade de Estado, né? Embora a obra dele tenha exercido uma enorme influência para a formação do Estado-nação na Itália, a Itália foi um dos últimos países da Europa a passar por esse processo, né, de unidade e tudo mais. Então a preocupação central dele no Príncipe é essa. Há uma outra preocupação diplomática, estratégica, que foi escrever o livro direcionado a um objetivo bem pragmático. Ele queria direcionar a obra à família mais poderosa ali de Florença, que era a família Médici. Família essa que vocês leem nos livros de história, sabem que dois papas da história do Vaticano vieram da família Médici, era uma família de comerciantes, era uma família que tinha um impacto econômico, cultural e ideológico gigantesco. E a obra O Príncipe ela é dedicada, direcionada a essa família. Isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Maquiavel, na abertura da obra, né? Existe uma frase que a gente sempre associa ao pensamento de Maquiavel, que é aquela em que diz que os fins justificam os meios. Eu gosto de dizer sempre que se você ler a obra O Príncipe, você não vai encontrar essa frase, mas que, embora ele nunca tenha dito ela não chega a ser uma frase equivocada, porque ao terminar de ler a obra O Príncipe, você chega nessa conclusão. Então a gente tem que entender o que ele está chamando disso, de que os fins justificam os meios. Quais são os fins de quem governa na ótica do Maquiavel? Se manter no poder, dar legitimidade ali ao seu Estado, ao seu principado, ao seu reino, e evitar ser invadido, evitar perder a soberania. E a fim de obter esse tipo de objetivo, qualquer ação é legítima, né? E isso traz uma influência enorme para uma tradição filosófica que se consolidaria séculos mais tarde, que é o utilitarismo. É errado dizer que Maquiavel é um utilitarista, mas é certo afirmar que ele influenciou essa concepção mais pragmática, mais aparelhada, mais utilitarista da política. E aí a gente tem que sinalizar alguns conceitos-chave para pensar a obra Maquiavel. Conceito, por exemplo, de virtude. Eu até queria pôr num quadrinho aqui para vocês, mas eu ainda não descolei um quadro. Até amanhã, no máximo, eu vou trazer e vai ficar massa, tá? Mas o conceito de virtude é um conceito em latim e que erroneamente é traduzido como virtude. Mas ele não está falando exatamente o que a gente entende por virtude, carregado de uma conotação moral. O que ele chama de virtude está muito próximo da ideia de força, de vigor, de imperatividade. A ideia do Maquiavel é que um bom líder é aquele que estabeleça virtude, que saiba fazer um governo forte, um governo impositivo, onde o líder mostre suas relações de poder. Essa ideia maquiavelista ela foi decisiva, inclusive, para o pensamento mais tarde do Thomas Hobbes, na obra do Leviatã, coisa que a gente vai falar no próximo vídeo, né?
Um outro conceito fundamental é o conceito de fortuna, que também erroneamente é traduzido na obra do Maquiavel, por alguns menos cuidadosos, como riqueza. Só que o que ele está chamando de fortuna está muito próximo do acaso, da força da sorte, daquilo que está para além do arbítrio humano. A ideia é um príncipe, um governante, ele não tem um poder sobre todas as instâncias que o cercam, né? Então, ele tem que contar com a sorte, ele tem que contar com a força do acaso, com as intempéries e que elas caminhem a favor dele. Como é que eu consigo fortuna? Buscando a virtude. Então, uma coisa está diretamente conectada com a outra. Virtude e fortuna são dois conceitos-chave na obra e no pensamento de Maquiavel. Há que se levar em consideração uma outra transformação muito significativa, que é o conceito de moral em Maquiavel. Porque o Maquiavel supera a concepção grega de ética e ele também transforma a concepção medieva de ética e de moral. Qual é essa transformação? Em relação ao mundo antigo, havia, se você relembrar lá das obras do Platão, das obras do Aristóteles, do pensamento socrático, há uma correspondência muito grande entre a ética e a política. Elas caminham juntos, ou pelo menos elas se dialogam. E o Maquiavel rompe com essa ideia. Ele entende que um líder ele tem que agir de acordo com as necessidades, na sua manutenção do poder. E por vezes isso pode gerar andar na contramão de um pressuposto que possa ser identificado como imoral ou antiético, né? Vou te dar um exemplo. Pensa num líder de Estado e algumas tomadas de decisão que ele tem que fazer para a soberania do Estado. Por exemplo, atacar uma outra nação, tirar vidas ou coisa do tipo. Qualquer pessoa na sua vida privada minimamente responsável não seria favorável a isso. Mas na medida em que você é um líder de Estado e tem o seu Estado sob ameaça, você tem que exigir medidas que eventualmente desencadeiem em morte, em tragédias, em defesa do Estado ou em defesa da sua posição. Essa visão, que ela é bem razoável contemporaneamente, emerge com Maquiavel. Então, para ele, trata-se de separar a moral pública da moral privada. A moral privada é aquela da sua vida cotidiana, onde você, individualmente, inclusive por vezes até subjetivamente, vai avaliar o que é o certo e o que é o errado. A moral pública, você tem que avaliar as necessidades do Estado, da soberania e da manutenção do poder. Então, qualquer ação ela pode ser legítima, desde que esteja visando a manutenção da sua soberania, do poder e do Estado. Desde coroar uma pessoa por razões estratégicas ou até mesmo assassinar essa mesma pessoa. Por isso, por conta dessa concepção mais pragmática do Maquiavel, surgiu um adjetivo que é maquiavélico. E esse adjetivo ele é carregado de uma conotação negativa. Por isso eu gosto sempre de, didaticamente, separar a expressão maquiavélico de maquiavelismo. Maquiavélico é uma expressão que, na minha avaliação, não remete ao Maquiavel, remete a uma visão pejorativa e 100% negativa de alguém que não tem moral, que não tem escrúpulos ou coisas do tipo. O maquiavelismo diz respeito àquele que se dedica a compreender, analisar, depurar a obra do Maquiavel, tá? Então tenha muito cuidado no uso dessas expressões, beleza? A gente tem aqui uma síntese do pensamento maquiavelista para que a gente possa, no vídeo futuro, fazer umas análises ali sobre os jus naturalistas, especialmente, em primeira medida, o Thomas Hobbes, que foi profundamente influenciado pelo Maquiavel, tá bom? Então, por hoje é só. Tchau, tchau.